Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, queridos irmãos e irmãs. Estamos no quarto domingo da Páscoa. Esse é chamado Domingo do Bom Pastor. E nós ouvimos Jesus falando essa mensagem que ele repete 7 vezes no Evangelho de São João. Eu sou. Jesus, ele, ao falar eu sou, ele nos recorda as palavras que Deus falou a Moisés no Antigo Testamento, no alto do Monte Sinai. Deus se manifestou a Moisés na sarça ardente, que era um arbusto que pegava fogo e o arbusto não se consumia. E era lugar santo, sagrado. E Deus falou para Moisés: eu sou o que sou. Tem até aquela música católica que diz, né? Eu sou o que sou. Um Deus de amor, estou aqui para te curar. Vem a mim, dai-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Te amo, és precioso. Teu nome gravado está em minhas mãos. Então, Jesus repete essa expressão, eu sou, no Novo Testamento, para nos mostrar que Ele é o Deus de amor, o Deus de amor que se manifesta a nós. Jesus é amor, Deus é amor, perdão, misericórdia, luz. Então Jesus fala 7 vezes, porque na Bíblia o número 7 significa perfeição. Ele repete 7 vezes, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a verdadeira videira e vós sois os ramos, sem mim nada podeis fazer. E cada vez que Jesus manifesta esse eu sou, ele apresenta uma característica da sua divindade amorosa para com cada um de nós. O pão da vida que nos alimenta, a luz do mundo que nos aquece, ilumina e conduz, a porta das ovelhas, porque ele é o único mediador entre o céu e a terra. Nós só entraremos no céu pela porta que é Jesus. O bom pastor, porque ele nos chama pelo nome, e nós somos as suas ovelhas, e as ovelhas reconhecem a voz do pastor, e o pastor conhece as suas ovelhas, conhece a cada um de nós, nossos pecados, nossas virtudes. Ele nos conhece e nos ama.
Ele fala: eu sou a ressurreição e a vida, porque é apenas em Cristo que nós temos a vida eterna. Ele também fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Jesus é o caminho que nós devemos trilhar na vida, o seguimento de Cristo. Ele é a verdade, né, que nos conduz à vida. A verdade vos libertará, diz o Evangelho. E finalmente, ele é a verdadeira videira. Sem mim nada podeis fazer. Ele é a fonte da vida, né? Aqui no Rio de Janeiro nós temos a estátua do Cristo Redentor, que nos mostra essa questão de Jesus ser a porta. O Cristo, ele está indicando os 4 pontos cardeais da nossa cidade. O braço direito voltado para o sul da cidade, o braço esquerdo para o norte. O sul do Rio de Janeiro é a partir do Corcovado, né? Ipanema, Leblon, Copacabana. O norte é Tijuca, o centro, o leste, a Baía da Guanabara, e oeste, aqui, a Barra da Tijuca, o Recreio dos Bandeirantes, o quiosque do Guido. Aí a pessoa fala: mas por que Jesus está de costas para o Recreio dos Bandeirantes? Está discriminando a Zona Oeste? Mas a Zona Oeste é a zona que mais cresce na cidade, pujante, economicamente forte, tem construções, tudo que é lugar está crescendo, hotel, apartamento, casas, e vocês estão aqui, né, na Recreio de Bandeirantes. Por que Jesus está de costas para nós? Não. Quando Jesus está de costas, ele está falando para nós: vem e segue-me. Eu estou à frente, conduzindo, apontando o caminho, e eu sou a porta. Vocês vão entrar no céu me seguindo e por mim entrando na vida eterna. Jesus, ele é a porta. E o Senhor Jesus, ele deixa para nós, como continuação da sua missão, a sua igreja. Muitas pessoas, aqui no Brasil nós temos o chamado sincretismo religioso, né? E falar: eu sou católico, mas eu também sou um pouco espírita. Eu sou católico, mas eu frequento lá. Eu gosto de ouvir o Bispo Macedo na Igreja Universal, etc e tal. Nada contra, né? Não estou falando mal de ninguém aqui, mas ao mesmo tempo estou, né? Não me perdoa, Pai. Por que eu sou católico? 3 razões para sermos católicos. Primeiro, a Igreja Católica tem instituição divina. Ela foi fundada pelo próprio Cristo Jesus. Ela é, ao mesmo tempo, humana e divina, terrena e celestial. Ela é ornada, enriquecida com bens celestes. A Igreja Católica continua a missão de Jesus. Ela é sinal para nós aqui na terra de Jesus Cristo. Jesus instituiu a igreja e disse: tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não há nenhuma outra igreja que tenha sido fundada por Jesus, que tenha instituição divina. Os luteranos, Martinho Lutero, os calvinistas, João Calvino, os anglicanos, o rei Henrique VIII, nada contra eles, mas a igreja fundada por Jesus Cristo é a Igreja Católica. Tem instituição divina. Segundo motivo para eu ser católico: a Igreja Católica tem a plenitude dos meios de salvação. A plenitude. Se eu tenho a plenitude, que são os 7 sacramentos instituídos por Jesus, especialmente a Eucaristia, que é a fonte e o ápice da vida cristã. Se eu tenho a plenitude dos meios de salvação na Igreja Católica, por que eu vou alimentar a minha alma em outros lugares, onde não tem a plenitude? A Santa Missa, ela é fonte e o ápice da vida cristã. Ao mesmo tempo, é o fundamento
e o momento mais alto de intimidade com Deus que nós temos. A Santa Missa é o sol da igreja. Uma missa que você assiste aqui na terra vale mais do que centenas de missas que mandarem celebrar para você depois que você fizer a sua passagem para a vida eterna. A igreja vive da Eucaristia. Então, a plenitude dos meios de salvação estão na Igreja Católica. Terceiro motivo para ser católico: a sucessão apostólica. Jesus confiou o Espírito Santo aos seus apóstolos e aos seus sucessores de forma ininterrupta há 2000 anos. A Igreja Católica, ela mantém essa tradição, essa linha de sucessão, desde Jesus, desde São Pedro, até o Papa Leão XIV. 2000 anos de igreja que, apesar de tudo que passou na história, continua de pé. Aqui está a igreja. As pessoas falam: a igreja não fala contra o aborto, a igreja não fala pela família, a igreja não participa da política. Mas quem é a igreja? A igreja somos nós, cada um de nós batizados. Nós somos a igreja. Quem é o nosso pastor? É Jesus Cristo. Nós devemos seguir o bom pastor, seguir Jesus. Ele é a porta das ovelhas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas ele estabelece um vigário aqui na terra, que é justamente São Pedro. Um homem. São Pedro é um homem que tem falhas, tem fraquezas, mas tudo isso para mostrar que o poder vem de Deus. Havia no século VIII esse sacerdote que havia perdido a sua fé na Eucaristia. Celebrava a missa, mas não acreditava no milagre que acontecia na missa. Então, ele, quando elevou a hóstia e falou a consagração, ele viu a hóstia se tornar carne nas suas mãos. E o mesmo aconteceu com o vinho, que se tornou sangue coagulado. Se você não acredita no que o padre está falando, coloque no Google milagre de Lanciano e você vai ver que esse milagre que aconteceu há 1300 anos permanece inalterado na igreja da cidade de Lanciano, na Itália. O padre havia perdido a fé naquilo que ele celebrava, mas o milagre aconteceu nos seus olhos, para nos mostrar que o poder não vem do homem, o poder vem de Deus. São Paulo diz: nós trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos saibam que o poder não vem do homem, mas provém de Deus. As pessoas se perguntam: por que eu devo me confessar com um padre, se ele é um homem como eu? Você deve se confessar com um padre, porque Jesus assim desejou. Ele instituiu o sacramento da confissão, e ele deu o poder das chaves para São Pedro e os apóstolos. A quem vocês perdoarem os pecados na terra, serão perdoados no céu. E lhes deu a força do Espírito Santo. Quando você se confessa com um padre, não é o homem que está te perdoando dos teus pecados, mas é a força de Deus. É o próprio Deus que está te perdoando. Mas aí você fala: mas se Deus me perdoa, para que eu tenho que ir me confessar com um homem? Repito, porque Deus quis assim, Jesus quis assim. Segundo motivo, porque você tem a certeza psicológica e teológica do perdão. Quando o sacerdote diz: eu te absolvo de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você tem a certeza do perdão. E terceiro motivo para se confessar com um padre
é porque nós estamos nos reconciliando nas nossas 3 relações fundamentais: com Deus, com o próximo e conosco mesmos. Com Deus, o pecado nos afasta de Deus, a confissão nos reconcilia com Deus. Com o próximo, porque quando a gente peca, a gente também fere o corpo de Cristo, que é a igreja. E a confissão nos reconcilia com a igreja através do sacerdote. E, finalmente, a paz interior. Quando você se confessa dos seus pecados, você tira um peso das suas costas. Quem se confessa faz essa experiência porque há um encontro com Jesus. Jesus é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas e quer que nós tenhamos vida em abundância, vida em plenitude, já aqui na terra, e depois a vida eterna no céu. E todos aqueles que falam em nome de Cristo não devem falar suas próprias palavras, falam em nome de Cristo. Então, quando a pessoa pergunta para o padre: o que o senhor pensa? Eu não penso nada, eu falo em nome de Cristo. Uma vez, há um ano atrás, o Papa havia sido eleito e foi lá na paróquia Nossa Senhora da Paz uma reportagem para perguntar sobre o Papa Leão, e falava assim: esse Papa vai continuar a política do Papa Francisco de inclusão das pessoas homossexuais, LGBT. E o padre que estava dando a entrevista respondeu: o Papa, ele vai anunciar o Evangelho, ele é guardião do Evangelho, ele não vai fazer nada que esteja fora do Evangelho. E assim a gente responde às pessoas que entendem que o bom pastor é Jesus. São Pedro, ele fala em nome de Cristo e não em nome de si mesmo. Nenhum padre, bispo, papa vai ao púlpito na igreja para fazer política, para tomar partido de A ou B. Nós somos igreja católica, universal, para todos, e não para tomar partido de A ou B. Mas quando A ou B for contra o Evangelho, a igreja não temerá de se posicionar contra aqueles que estão contra os valores do Evangelho. E assim aconteceu com o nosso Papa Leão XIV. Ele falou abertamente pela paz, falou abertamente contra aqueles que fazem a guerra de forma injusta, e aí foi criticado. O Papa é fraco, o Papa não fala da política externa. O Papa respondeu: olha, eu não tenho medo de nada, eu estou aqui para anunciar o Evangelho. É por esse Evangelho que os cristãos dão a sua vida. Desde os tempos de Jesus, são acesos como tochas humanas nas noites de Roma, enviados ao Coliseu para morrer, massacrados pelas feras. É esse Evangelho que nos dá a vida eterna, porque são as palavras de Jesus, o bom pastor, a porta das ovelhas. E nós que somos cristãos, com o Papa, repetimos ainda hoje para Jesus: aonde nós iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.